Mar, os nossos avisos, que nós temos no boletim, especialmente a respeito do do Congresso Regional de Homens e Mulheres, vai ser realizado em Caldas Novas, está aí no boletim, informações a respeito das inscrições. Então, por favor, atente para esse aviso se você deseja ir para este congresso. Vai ser lá em Caldas Novas, Goiás, e vale a pena. Se você nunca participou de um congresso, vale a pena participar. Vão ter algumas plenárias que são importantes para a decisão das federações de homens e de mulheres da nossa região e das sociedades locais, consequentemente. E outro aviso que eu gostaria de dar e reforçar também é a respeito do fim de semana missionário, 3 dias para Jesus em Assunção, no Paraguai. É uma realização do nosso distrito e eu peço aos irmãos o empenho de participarem 11, 12, 13, 14, 15 de novembro desse ano. Nós ainda estamos verificando qual que vai ser o melhor meio de transporte. Já tinha sido negociado um ônibus, o valor ia ficar muito alto, cerca de R$400 em média por pessoa, e parece que para ir de ônibus de linha, fecharmos um ônibus de linha vai ficar mais barato. Então estamos viabilizando, vai ficar mais barato, R$150, R$200 mais barato. Então estamos tentando viabilizar isso daí, a equipe lá em Campo Grande está trabalhando e se empenhando para que isso possa ser feito da melhor maneira possível. Se você se interessa aí por esse fim de semana missionário, de repente você não deu conta de ir na Semana para Jesus, uma semana inteira, mas tem condições de ir no feriadão para Assunção fazer missão, vamos juntos, vai ser um período muito gostoso e muito gratificante trabalharmos ali em parceria com a Igreja Metodista do Paraguai, Bispo Pablo, aquele que é conhecido, creio que de quase todos aqui, tocador de serrote, instrumentista exímio, toca até serrote o homem. Nós vamos estar lá com ele no Paraguai fazendo missão, em retribuição. Ano que vem ele vai estar conosco em Ponta Porã fazendo missão também. Nós estamos plantando, o Josué esteve no Concílio Distrital, daqui a pouco eu falo um pouquinho do Concílio Distrital. Nós estamos plantando uma nova igreja em Ponta Porã. Nós temos uma igreja hoje no Jardim Ivone, é um bairro bem afastado do centro da cidade. Agora está sendo plantada uma igreja no centro de Ponta Porã, para ser referência em Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro. Então vai ser uma igreja de parceria da 5ª região, distrito de Campo Grande e Igreja Metodista do Paraguai. Então é um trabalho excepcional. Isso nunca aconteceu, uma parceria no nível assim tão grande, distrito, região e igreja internacional, levando em conta que a igreja do Paraguai é uma igreja que é fruto aqui do Mato Grosso do Sul. O Bispo Pablo é um pastor fruto aqui do Mato Grosso do Sul. Então vale a pena nós prestigiarmos isso que está acontecendo nessa região de fronteira, para a honra e glória do Senhor. Eu falei a respeito de Josué. O Josué ele saiu daqui como delegado e voltou como membro da Codian. Graças a Deus, nós elegemos o nosso irmão Josué para ser delegado. No ano passado também nós fizemos isso, elegemos a Cecília, como delegada, e a Cecília permanece como membro da Codian até o dia 31 de dezembro desse ano. Não entregou carga ainda não. E agora, a partir de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2012, o nosso irmão Josué vai fazer parte da Codian, da Coordenação Distrital de Ação Missionária, e tem serviço, Joe? Nós traçamos alguns focos missionários de plantar igrejas dentro do Mato Grosso do Sul e plantar debaixo de uma perspectiva de parcerias entre igrejas locais, igrejas próximas, e isso está nas costas da Codian, esse planejamento está nas costas da Codian. Eu creio que esse ano a Codian vai se reunir muito. A Cecília se livrou de reuniões, não tivemos nada de extraordinário no decorrer desse ano. Agora, 2012, a coisa vai ser pauleira. Mas para a honra e glória do Senhor. Só para vocês terem uma ideia, o único assunto que deu pano para manga no concílio, pano para manga que eu digo, o concílio foi muito tranquilo, mas pano para manga é durabilidade. Nós ficamos mais ou menos 1h20, 1h30 nesse assunto, é a expansão missionária dentro do Mato Grosso do Sul. Eu tenho dito que nós entramos, enquanto igreja local, em um processo irreversível de crescimento. Querida, a mesma coisa tem acontecido sobre o nosso estado. Nós precisamos entender que a nossa função é sair plantando igreja por aí. E Deus tem dado essa visão não só ao pastor, não só ao superintendente, mas Deus tem dado essa visão às igrejas locais, aos pastores locais. E existe um empenho muito grande, no desenvolver missionário dentro do nosso distrito. Então nós vamos trabalhar, como
creio como pouco trabalhamos nesse tempo, né? Vamos trabalhar muito para plantar novas igrejas, vamos trabalhar muito para estabelecer novos pontos de pregação, vamos trabalhar muito para treinar lideranças para que possam assumir frentes de serviço, assumir frentes de trabalho, né? E desenvolver o trabalho do reino do Senhor. Queridos, nós atrasamos um pouquinho o começo do culto, porque a equipe de culto hoje é muito grande, né? Então até juntar toda a equipe de culto, um corre para lá, outro corre para cá, outro precisa trocar fralda e aquela coisa arada toda, até juntar toda a equipe de culto deu trabalho, mas nós vamos iniciar este culto nessa hora, em nome de Jesus. Nós temos o exemplo deixado na Bíblia, a palavra diz para mim e para você, que aquele que não for como uma criança, não faz parte do reino de Deus. Que nessa noite, querido, eu e você não venhamos somente a olhar aquilo que é bonitinho, né? A perceber aquilo que é bonitinho. Eu creio que nós vamos dar muita risada, isso é muito bom, né? Eu creio que nós vamos nos alegrar, eu creio que hoje vai ter riso, vai ter lágrima, vai ter de tudo aqui. No entanto, eu quero te convidar a ir muito além disso, muito além das expressões de emoção. Eu quero te convidar, como eu disse domingo passado na minha mensagem, a expressar ao Senhor uma celebração íntima e pessoal nessa noite. Amém? Glórias a Deus. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medida dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e todo quando ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, pois os perversos não prevaleceram no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A oferta da pobre viúva. Lucas 21. Não?
As crianças são como sementes, que no tempo certo dão os seus frutos. São como árvores plantadas que, recebendo água, todo alimento, elas terão seu sustento e vão crescer firmes. Assim foi o texto que o Lucas leu. Eu vou pedir para o Lucas ler de novo, só o versículo que fala da parte da árvore, Lucas. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem que não murcha, e todo quando ele faz será bem sucedido. Isso. Amém. Senhor Jesus, nós nos dirigimos a Ti, Senhor, nessa noite, porque nós cremos, Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força, Senhor. Que nós possamos nessa noite nos alegrarmos, Senhor, com toda a sorte de bênçãos que nós temos recebido. Senhor, que nós possamos Te oferecer o melhor culto que nós pudermos, assim como as crianças o fazem. É de coração, é de interesse, é de coração, é sincero. Em nome de Jesus, amém. Nós, enquanto sociedade, enquanto igreja, pode subir assim, nós temos o nosso papel. Nesse momento em que nós confessamos ao Senhor os nossos erros, os nossos pecados, eu queria ler para a igreja um texto que diz, e pedir para as crianças já se posicionando, aquelas que vão ler os direitos das crianças, ali junto com a Rebeca. Durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia 20 de novembro de 59, representantes de centenas de países aprovaram a Declaração dos Direitos da Criança. Ela foi adaptada da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porém voltada para as crianças. Vamos ouvir pela voz das nossas crianças os direitos que elas têm. Todas as crianças devem ser protegidas contra o abandono e a exploração no trabalho. Todas as crianças são iguais e têm os mesmos direitos, não importa sua cor, raça, sexo, religião, origem social ou nacionalidade. Todas as crianças têm direito à educação gratuita e ao lazer. As crianças portadoras de dificuldades especiais, físicas ou mentais, têm o direito à educação e cuidados especiais. Todas as crianças têm direito ao amor e à compreensão dos pais e da sociedade. Todas as crianças têm o direito de um nome e de uma nacionalidade. Todas as crianças têm direito à alimentação e ao atendimento médico antes e depois do seu nascimento. Esse direito também não se aplica à sua Todas as crianças devem ser protegidas pela família, pela sociedade e pelo Estado, para que possam se desenvolver fisicamente e intelectualmente. de um milagre. Transforma minha vida, meu estado.
perdoa-nos, Senhor, quando nós falhamos, Senhor, no Teu reino. Um momento importante também do nosso culto, e que as crianças também têm aprendido a fazer, é ofertar ao Senhor o seu melhor. A Bíblia nos ensina a ofertar as primícias, as primeiras coisas. E na Bíblia nós temos um exemplo, né, Gabriel? Muito bom, de uma pessoa que ofertou tudo o que ela tinha, ofertou de coração. Vamos ouvir a leitura com o Gabriel. Logo depois a igreja é convidada a ofertar. A oferta da viúva pobre. Estando a observar, viu os ricos lançar suas ofertas ao gazo filácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta aquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amém. O Gabriel decorou o texto. Vocês viram que exemplo para nós? Letícia agora vai cantar. Lucas 21, versículo 1 ao 4. Enquanto isso, somos convidados a ofertar. Jesus sagrada, Deus Deus trançada, moedinha, jogando assim, tirim, tim, tim, tirim, tim, tim, tirim, tim, tim, tirim, tim, tim. Oferta vai caindo dentro da caixinha, tirim, tim, tirim, tirim, tim, tim. Eu quero um coração igual da viúvinha, tirim, tim, tirim, tim, tim. Oferta vai caindo dentro da caixinha, tirim, tim, tirim, tirim, tim, tim. Eu quero um coração igual da viúvinha, a viúvinha, faz na caixinha, sua moedinha, o seu melhor. E quem oferta com alegria, de um tesouro muito maior. E quem a moedinha da criançada, a moedinha, jogando assim, tim, 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 tim. Oferta vai caindo dentro da caixinha, tim, 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 tim. Eu quero um coração igual da viúvinha, tim, 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 tim. Oferta vai caindo dentro da caixinha, tim, 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 tim. Eu quero um coração igual da viúvinha. Vou pedir para o Emerson fazer essa oração de gratidão a Deus pelas ofertas. Amém. Aqueles que não fizeram o seu pedido para intercessão, não escreveram, pode fazê-lo agora nesse momento. E enquanto vocês estão escrevendo, a Isabela vai fazer uma coreografia, né, de uma música que diz: quando nós precisamos da ajuda do Senhor, Ele nos ajuda a recomeçar. Eu vou pedir para o Josué apagar a luz lá.
pedir para o pastor conduzir esse momento enquanto as pessoas se aproximam para entregar os seus motivos de oração aqui no altar. Amém. Pode se aproximar, querido, querida, você que tem o seu motivo de oração. Nós temos a plena convicção de que servimos a um Deus presente, a um Deus que não nos abandona e a um Deus que conhece as nossas necessidades. É nessa certeza, querido, que eu quero te convidar a se aproximar do altar do Senhor nesta hora, discernindo que do altar flui a presença e a bênção do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Vamos apresentar para o Senhor, querido, querida, as nossas causas, suas demandas, aquilo que você necessita. Meu Deus, meu Pai, eu louvo o Teu santo nome porque nós temos refúgio, porque nós podemos, ó Deus, nos abrigar debaixo das Tuas asas. E Pai, nesta hora eu te agradeço porque temos a plena convicção de que és um Deus presente, de que o Senhor já conhecia cada um desses motivos de oração antes deles serem transcritos, ó Deus, nestas tiras de papel, antes, ó Deus, deles terem sido gerados no nosso coração, o Senhor já o sabia. E Deus, eu sei que o Senhor conhece muito mais do que o motivo de oração, o Senhor conhece a solução, o Senhor conhece, Deus, aquilo que é necessário mover para trazer resposta sobre a vida do teu filho e sobre a vida da tua filha, meu Pai. Por isso, nesta hora, eu quero entregar-te cada um destes motivos de oração, pedir, ó Deus, que o Senhor traga a tua resposta, traga o teu milagre, traga a tua bênção, a tua cura, abra a porta onde for necessário, meu Deus, e em nome de Jesus, gera a tua resposta, boa, agradável e perfeita, que venha em conformidade com a tua vontade, meu Pai. Eu entrego nas tuas mãos esses motivos de oração, e o faço em nome de Jesus, amém, amém. Pode se levantar, querido, querida, coloque seu motivo de oração ali na cestinha, volte vitorioso para o seu banco, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Um momento que as crianças estão muito ansiosas pelo momento do louvor. A igreja é convidada a se colocar em pé. Aqueles que quiserem acompanhar os gestos, nós vamos cantar com violão, nós vamos cantar com playback, tudo quanto é jeito que eles queriam e ensaiaram e gostaram. E gestos e palmas, sintam-se na liberdade. A Bíblia nos ensina e nos diz que o perfeito louvor sai da boca das crianças. Todos nós temos condição de louvar ao Senhor. O que a Bíblia diz a esse respeito, Pedro? Todos seres que louvam, todos seres que respiram, louvem ao Senhor. Orava numa casa torta.
Morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei, o restituo. Disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Vou pedir para todas as crianças virem aqui à frente. O pastor vai estar orando, tá, pastor? Pelas crianças. Amém. Tem mais algum pequenininho por aí? Estenda sua mão para cá, queridos. Vamos orar, criançada? Vamos? Fecha os olhinhos, baixa a cabeça. Santo Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos pela vida destes pequeninos, ó Pai. Te louvamos porque foi o Senhor que estabeleceu eles como modelo, como para nós, ó Deus, sobre as nossas vidas. E Deus, nós te agradecemos porque durante esse período de celebração podemos ver, ó Deus, a simplicidade, Deus. Podemos ver a sinceridade, meu Pai. E Deus, nós te louvamos porque é assim que o Senhor espera que nós sejamos. Tua palavra diz, Senhor, em Mateus 21:16, que da boca dos pequeninos procede o perfeito louvor, meu Pai. Deus, que em nome de Jesus, nós venhamos a aprender cada vez mais a louvar e a engrandecer-te como estes, ó Deus. Com sinceridade, Senhor, com tranquilidade, Senhor, com verdade no seu coração. Nós abençoamos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, querido, querida. E as crianças podem acompanhar a Lauze. Acho que não vai precisar, né? Posso tirar, né? Tranquilo. Amém, queridos. Eu nem sou tentado a dizer para você que agora chegou a hora séria do culto. Porque eu creio muito na palavra que eu acabei de mencionar para vocês, de Mateus capítulo 21, versículo 16, quando Jesus diz: nunca lestes da boca dos pequeninos, das crianças e pequeninos, tiraste perfeito louvor. Eu nem ouso dizer que esse momento é um momento sério e que até agora o que nós vimos aqui foi uma brincadeira de criança. Eu entendo que o que nós vimos aqui, assim como na minha oração eu disse, é um modelo para que nós venhamos a exercer. Um modelo de sinceridade, um modelo de ousadia. No meio do negócio, o Gabriel tinha que ser o filho do pastor. Resolveu destruir o cenário que a Ana Paula e o Emerson fizeram com tanto carinho. Aliás, ficou lindo, viu? Emerson, Ana Paula, vocês estão de parabéns. Pena que as crianças já arrebentaram tudo. Mas nós tiramos foto para testemunhar que estava bonito. Ainda dá para... ainda está bacaninha. Mas graças a Deus, queridos, nós passamos por estes momentos, por essa condução por parte dos nossos pequeninos. Como eu disse, é um modelo estabelecido pelo nosso Senhor. Um modelo de simplicidade, um momento de sinceridade, um momento de verdade, um momento que nós precisamos carregar como um exemplo sobre as nossas vidas. E é gostoso, ver a igreja fazendo a coreografia do homenzinho torto e tudo mais, acompanhando a criançada, tá tudo na internet, tá? Vocês fiquem tranquilos, já está sendo transmitido ao vivo, tem gente assistindo pelo contador ali, tem gente assistindo, e depois você pode chegar na tua casa, entrar no link do culto ao vivo lá no site da igreja, e vai ter o culto gravado para você perceber o mico que você deu tentando imitar as crianças, tá bem? Eu que não sou besta nem nada, eu fujo da frente da câmera, então eu dou mico sozinho ali no meu canto, fico muito tranquilo. Agora você não, você pode ter certeza que você foi pego, e a tua coreografia está na internet. Aleluia. Aí, isso daí é o áudio da internet, Amém, queridos? Algum dia, se o Senhor me ministrar no coração, no dia da criança eu vou pregar sobre criança, no dia dos pais eu vou pregar sobre pai, no dia das mães eu vou pregar sobre mãe.
Mas conforme eu disse, existem algumas datas comemorativas, algumas datas alusivas, que são bíblicas. E essas nós nos esforçamos para ensinar a igreja, para explicar à igreja a respeito de que elas tratam e qual a ministração espiritual que existe sobre datas alusivas à palavra do Senhor. Hoje, no entanto, nós estamos comemorando uma data que não é alusiva, não é, melhor dizendo, mencionada na palavra do Senhor. Então, por conta disso, com muita liberdade, eu não vou pregar a respeito de criança. Eu creio que aquilo que nós precisamos aprender a respeito de criança, uma parte nós já vimos aqui. O restante nós precisamos aprender a partir da nossa prática. O modelo de sinceridade precisa ser multiplicado por nós. O modelo de verdade, o modelo de louvor, o modelo de desprendimento, de tranquilidade, isso precisa ser multiplicado por mim e por você, né? Cabe a mim e a você tomar vergonha na cara e fazer como as crianças fazem. Diga para quem está do teu lado isso. Cabe a mim e a você tomar vergonha na cara e fazer do jeitinho que as crianças fazem. Amém. É bem verdade isso. Nós precisamos aprender, querido, com a palavra do Senhor, a obedecer a alguns princípios que a palavra tem estabelecido para nós. Mas como eu disse, eu não vou pregar a respeito de crianças. Eu quero falar com você a respeito das nossas conquistas, né? É o 4º domingo de um ciclo que eu tenho mencionado como um novo tempo para a nossa igreja. Nós estamos já há 4 domingos vivendo uma perspectiva de cobrança do Senhor, uma nova expectativa de Deus a respeito da nossa igreja. E por conta disso, queridos, eu tenho discernido esse tempo como um tempo de crescimento espiritual pessoal. Se você se lembra, domingo passado, eu preguei para você a respeito da necessidade de eu e você celebrarmos intimamente ao Senhor. E eu mencionava aqui que é muito bom e nada mais é do que a nossa obrigação estarmos na igreja. No entanto, o estar na igreja não substitui a celebração pessoal que o Senhor tem esperado de mim e de você. O estar na igreja não substitui, ou estar no culto, vamos dizer assim, não substitui o meu tempo de celebração plena de Deus. Porque pode ser e pode acontecer que eu esteja dentro desse ambiente, dentro de uma hora de culto, com a cabeça lá na lua, e não estou celebrando a Deus coisa nenhuma. Participei do culto, fiz a coreografia do homenzinho torto, né? Mas não estou participando, não estou celebrando a Deus da forma que devo celebrar. Não estou ministrando para Deus aquilo que o Senhor espera que eu ministre a partir do meu coração. Queridos, é nesse nível de profundidade que o Senhor tem falado comigo e com você. O Senhor espera algo mais naquilo que diz respeito à minha vida pessoal, à tua vida pessoal, de adoração e crescimento espiritual. Como eu disse, esse é o 4º domingo de um ciclo. Diga para quem está do teu lado, lá vem o pastor de novo. Lá vem ele de novo. Melhor você falar isso em obediência ao pastor do que falar da sua própria conta. Vai ficar meio chato se você falar um negócio desse por própria conta, né? Lá vem ele de novo. Melhor você falar repetindo, né? Lá vem o pastor de novo. Querido, é um novo ciclo, é um novo tempo, é algo novo que Deus tem ministrado sobre as nossas vidas. E eu tenho dito para você, não perca esse barco. Não perca essa onda, não perca o que o Senhor tem ministrado para a sua igreja, que o Senhor tem colocado como fundamento, como princípio, né, direcionamento pastoral para a Igreja Metodista Central em Dourados. Eu estive reunido com a liderança local, com a clã, na sexta-feira, né, para a nossa reunião de discipulado da liderança. Não para reunião administrativa. Discipulado da liderança, a gente não trata de assunto administrativo. É proibido pelo pastor tratar de assunto administrativo. A gente vai estudar a palavra e a gente vai passar um tempo junto, compartilhar algumas vitórias, compartilhar algumas necessidades de correção, mas assunto administrativo a gente não trata. Comemos lá uma torta de formiga que a Flávia fez. Na verdade, ela tinha feito uma torta de atum. As formigas tomaram conta e a gente comeu torta com formiga e tudo. Não tem essa, né? Você já viu crente negar uma tortinha?
De jeito nenhum, né? A formiga pode ter tomado conta do problema da formiga. Quem mandou ela ser besta lá? A caça virou caça, a caçadora virou caça. Tinha ido para comer, acabou virando alimento. E ali nós comemos aquela tortinha de formiga, compartilhamos alguma coisa a respeito da nossa igreja e compartilhei com a minha liderança local a visão pastoral que eu tenho tido a respeito da nossa igreja. E algo eu tenho dito para a minha liderança, querido, que é muito real. Existe algo que eu não divido com ninguém dentro dessa igreja. O restante eu divido tudo. Eu divido a tua dor de cabeça, eu divido o teu problema dentro de casa, eu divido o teu problema de família, eu divido necessidade de orientação. Isso eu estou aqui para fazer mesmo. Agora tem algo que eu não divido nessa igreja, que é a direção pastoral. E Deus tem me chamado como pastor dessa igreja justamente para não dividir isso com você, senão eu e você vamos insurgir num pecado. Eu não vou pastorear a igreja e você vai fazer aquilo que você não está sendo chamado para fazer. No direcionamento pastoral, queridos, eu não divido com ninguém. E eu preciso deixar isso muito claro. Você, meu amado, minha amada, e eu precisamos discernir que o que Deus tem enviado sobre a nossa vida neste tempo é direcionamento dado por Ele. Amém? Glórias a Deus. Queridos, o que Deus tem enviado, como eu disse, nesse novo ciclo, isso não é bobagem, não é jargão, não é invenção da minha cabeça para fazer você convencer-se em alguma coisa. O meu papel não é de convencer, o meu papel é de lançar a palavra profética. Quem convence é o Espírito Santo. Eu não posso fazer mais do que o Senhor me autoriza a fazer. Então, o meu papel de lançar a palavra profética em cima daquilo que o Senhor tem dado como direção para esta igreja, absolutamente é esse. Eu preciso fazer isso. E eu preciso dizer para você, nós estamos vivendo um novo período. Não deixe esse novo período te deixar para trás. Não deixe o que vai acontecer agora te deixar para trás. Peça vigor para Deus, peça coragem para Deus, peça discernimento sobretudo para Deus. E eu vou falar um pouquinho a respeito de discernimento hoje. Mas eu e você, queridos, precisamos ter um foco e um alvo estabelecido nas conquistas que Deus tem preparado para nós. Repete isso comigo. Eu preciso ter o meu foco estabelecido nas conquistas que Deus tem para mim, para a minha igreja e para aqueles que estão ao meu redor. Aleluia. Nós precisamos ter esse foco. Nós precisamos ter os nossos olhos voltados àquilo que o Senhor está olhando. Nós precisamos amar aquilo que o Senhor ama. Nós precisamos priorizar aquilo que o Senhor prioriza. Se somos corpo de Cristo, precisamos estar em plena conformidade com o cabeça, que é Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 18. Sexta-feira eu comi torta de formiga, agora eu bebi água de mosquito, mas está tudo certo. João Batista se alimentava de gafanhotos e mel. Então eu estou quase me sentindo um João Batista aqui, vocês fiquem tranquilos. Está tudo certo aqui. Amém. Lucas capítulo 18, querido, eu quero ler com você a partir do versículo 18 também. Diz assim a palavra do Senhor. Perguntou-lhe certo homem de posição: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda lhe falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte com os pobres, e terás um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. Mas ouvindo isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Vendo Jesus que ele ficava muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Deveras é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os que ouviram isso disseram: Logo, quem poderá salvar-se?
Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Disse Pedro: nós deixamos tudo e te seguimos. E disse-lhes ele: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não receba muito mais neste mundo e no mundo vindouro a vida eterna. Mantenha, por favor, sua Bíblia aberta, queridos. Nós vamos mergulhar ainda um pouquinho mais nesse texto e em alguns outros. Mas feche seus olhos comigo em nome de Jesus. Vamos orar. Santo Deus, nós louvamos o teu santo nome, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, meu Deus, de sermos ministrados pela tua palavra. Deus, eu te agradeço porque até este momento fomos ministrados pelas crianças, ó Deus, que são a perfeita expressão do teu amor, da tua sinceridade, Deus, e que aqui na terra são a perfeita expressão de louvor ao Senhor. Deus, nós te louvamos porque adoramos ao teu santo nome nesta noite, conduzido por aqueles que sabem perfeitamente como agradar o teu coração, meu Deus. Pai, agora que nós atraímos a tua presença, nós te pedimos, meu Deus, ensina-nos através de palavra profética, palavra vinda do teu trono, meu Deus, sobre as nossas vidas, para nos exortar, para nos corrigir, para nos direcionar, meu Deus, para o centro da tua vontade, que nós possamos caminhar conforme a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra venha como uma semente sobre o coração do teu servo, sobre o coração da tua serva, e Deus, ali ela encontre terra boa, para que uma vez plantada, ela possa, Senhor, criar raízes profundas, ela possa germinar, crescer e frutificar a 30, 60, 100 vezes sobre todos os campos da vida do teu filho e da tua filha, Senhor. Tu também sabes quanto eu preciso de ti para trazer esta palavra ao teu povo, Senhor. Portanto, Deus, toda palavra que eu vier a proferir não seja minha, não seja fruto das minhas emoções, não seja fruto dos meus pensamentos ou sentimentos, meu Deus, mas seja fruto, Deus, da tua vontade, sendo manifesta a esta igreja, meu Deus. Se alguma palavra que eu quiser proferir for meramente minha, for humana, Senhor, tu tens toda a autoridade para arrancá-la da minha boca e calar a minha boca se for necessário, Deus. Teu povo aqui presente é povo em santificação, e convém que esse povo ouça palavras santas, palavras que passem pelo crivo, pelo filtro, pela autorização do teu Santo Espírito. Por fim, na autoridade do nome de Jesus, eu decreto como anulada qualquer tentativa do diabo contra esta reunião, Senhor, contra esta celebração. Declaro, Senhor, um ambiente favorável para aprendermos a tua palavra, para aprendermos, ó Deus, o teu ensino, e o faço em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra do Senhor não pode voltar vazia, querido. E o que eu quero dizer para você nessa noite, ou a mensagem que eu tenho para você nessa noite, ela se baseia em uma frase. A frase é a seguinte: as suas conquistas são fruto do seu empenho. Você pode dizer isso comigo? As minhas conquistas são fruto do meu empenho. Só você, 1, 2, 3 e... Aleluia. As nossas conquistas, queridos, elas são fruto do nosso esforço. Elas são fruto do nosso empenho. Queridos, eu olho para esse texto e eu vejo um jovem religioso, observador dos mandamentos do Senhor, conforme o próprio texto deixa muito claro para nós. E eu vejo este jovem querendo ir além em relacionamento com Deus. Esse jovem, na verdade, era um religioso que tinha problemas básicos. Ele não sabia se ele era salvo. Ele tinha uma dúvida cruel sobre a sua vida, ao ponto de ele chegar para Jesus e dizer assim: o que eu faço para ser salvo? Acho que Jesus coça a cabeça e fala assim: rapaz, a coisa está tão fácil, já expliquei tantas vezes, e você não entendeu isso aqui ainda. Queridos, e por conta desse problema vital, Jesus puxa uma conversa, e Jesus estica essa conversa com esse jovem, e nós temos alguns vestígios nesse texto. É óbvio, esse texto ele vai muito além disso, mas hoje eu gostaria de me firmar nesse texto para falar a respeito disso com você. O que Deus me deu, a palavra que Deus me deu, ela se pauta nessa frase: as tuas conquistas, elas são fruto, elas são enraizadas, elas são consequências do teu esforço, do teu empenho. Eu gostaria de mencionar e falar isso essa noite para você, em nome de Jesus. Queridos, eu paro para imaginar os dias que nós passamos na igreja do Senhor. Não digo somente Igreja Metodista Central em Dourados, embora a mensagem é para você. Eu paro para pensar e para tentar imaginar o tempo que nós temos passado e o que nós temos feito,
frente a uma demanda que só aumenta. Uma pergunta que tem intrigado muito meu coração. Hoje cedo eu compartilhei aqui com vocês, com aqueles que estavam presentes no culto que nós tivemos, culto especial hoje, né, comemorando o dia do professor, dia da criança, hoje na parte da manhã. Foi algo lindo, terminou com salada de fruta, cafezinho, quem não veio perdeu, né? Mas nós passamos ali algum momento gostoso e sendo orientados na palavra, e eu fiz essa pergunta de manhã, que é uma pergunta que tem inquietado muito meu coração. Será que nos dias de hoje existem menos endemoniados do que tinha na época de Cristo Jesus? Será que nos dias de hoje existem menos doentes, menos cegos, menos surdos, menos coxos do que existia na época de Cristo Jesus? Será que nos dias de hoje existem menos cativos, escravizados do que existia nos dias de Cristo Jesus? Será que nos dias de hoje existem menos perdidos, pessoas que não conquistaram a salvação, como esse jovem desse texto que nós estamos lendo, do que nos dias de Cristo Jesus? E queridos, é triste a resposta que eu vou dar para você. Só que se você concordar comigo, mesmo sendo amargo, eu peço para você falar amém depois. Eu creio que os problemas, eles são tal qual os problemas que existiam na época de Cristo Jesus. No entanto, o corpo de Cristo hoje tem deixado muito a desejar. O que existe não é um número menor de problemas. O que existe é uma igreja insensível aos problemas que o Senhor já nos ensinou a lidar. Você entende isso? Amém? É amargo dizer isso, né? O que existe nos dias de hoje é uma igreja que perdeu a sua sensibilidade. Queridos, a palavra diz que Cristo Jesus olhava para as multidões e tinha compaixão delas, ou seja, ele se compadecia, ele sofria o sofrimento das pessoas. Ele olhava para um endemoniado e ele sentia-se na obrigação de fazer alguma coisa. Ele olhava para um doente, para um encarcerado, para um cativo, para alguém que estava sendo arrastado por Satanás para o inferno, e ele sentia-se na necessidade, na obrigação de fazer alguma coisa. E queridos, a palavra fala que sobre nós foi ministrada a reconciliação, para que a partir de nós esta reconciliação se multiplique. Porque a partir do momento que nós fomos ministrados, nós nos tornamos ministrantes, nós nos tornamos ministros, multiplicadores da reconciliação que o Senhor lançou sobre as nossas vidas com Deus. A demanda, querido, continua grande. O número de endemoniados, o número de doentes, o número de pessoas que caminham para o inferno continua imenso. Onde está o corpo de Cristo? Onde estão aqueles que o Senhor confiou e falou: eu vos darei poder? Abre a sua Bíblia lá rapidinho, Marcos, capítulo 16. Versículo 17 e 18. Dá uma olhadinha no que a palavra diz. E estes sinais vão seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Queridos, esse é um texto de comissionamento. Esse é um texto de nomeação. Esse é um texto que anda em consonância com João capítulo 15, versículo 16, acha lá também, João 15, 16. Ele anda em perfeita consonância com o envio que o Senhor fez para mim e para você. Em João 15, 16 a palavra diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Querido, este é o sonho do Senhor. Ele nos escolheu e Ele nos enviou. Diga assim: eu sou escolhido e eu sou um enviado. Sabe o que acontece? Frente a uma demanda tão grande que existe nos dias de hoje, a gente fica orando muito por coisas que o Senhor já respondeu. Quando Deus testificar no meu coração, eu vou ser um intercessor. Quando Deus testificar no meu coração, eu vou ser um discipulador. Quando Deus testificar no meu coração, eu vou ser um missionário, eu vou jejuar mais, eu vou orar mais. Quando Deus testificar no meu coração, eu vou pedir beirinha para o pastor, vou pedir uma beirada porque eu quero pregar um domingo lá.
Aleluia. Vocês ficariam tranquilos, né? Vamos conversar sério aqui agora. Vocês, minha igreja que o Senhor confiou a mim. Vocês ficariam tranquilos se de repente num domingo eu chegasse para vocês e falasse assim: olha, nosso irmão fulano de tal recebeu uma palavra do Senhor, portanto hoje não vou ser eu que vou pregar, vai ser o irmão fulano de tal, estenda sua mão para cá, nós vamos orar por ele. Aí a gente intercede, eu passo o microfone na mão do cara. Você vai fazer biquinho por causa disso? Ou você vai ficar tranquilo? Diga assim: eu vou ficar tranquilo. Diga, eu vou ficar tranquilo. E é bom que fique mesmo, que a gente precisa aprender que Deus usa o vaso que Ele quer, na hora que Ele quer. A palavra diz, querido, lá em 1 Coríntios, que quando o povo se reunia, uns apresentavam salmos, outros apresentavam profecia. A palavra diz que outros oravam, que outros intercediam, outros falavam em outras línguas. Queridos, Deus não chama ninguém. Eu vou repetir aquela boa e velha frase. Diga mais uma vez, lá vem ele de novo. Deus não chama ninguém para o ministério de ponto de ônibus, de banco de praça. Deus nos chama para um ministério de atividade. Deus nos chama para surpreendermos pessoas em nome dEle. Glórias a Deus por isso. Olha que frase linda que saiu da minha boca agora. Deus é muito bom. Deus nos chama para surpreendermos pessoas em nome dEle. Se Deus nos tem surpreendido, queridos, é para nós fazermos o mesmo. É para nós ministrarmos o mesmo. É para nós multiplicarmos aquilo que nós temos vivido. Se Deus te tem surpreendido com sonhos, com revelações, e eu glorifico a Deus, porque Deus tem feito isso com muitas pessoas. Se Deus tem te surpreendido, é para que você surpreenda outras pessoas, em nome dEle. Nos dias de hoje, existe uma grande insensibilidade por parte da igreja. A demanda continua a mesma. Eu digo isso, querido, porque eu estou mastigando essa pergunta: será que tem menos endemoniados? Será que tem menos doentes? Será que tem menos coxo, cego, surdo, mudo, preso, cativo? E Deus tem colocado muito isso no meu coração. Não, a coisa continua do mesmo jeito, o mundo é o mesmo e a tendência sempre é piorar. O mundo continua tenebroso, como disse o apóstolo Paulo. Aliás, hoje os recursos são muito grandes. Só que tem uma frase que eu li um dia desses, que eu achei o máximo. Se não me engano, essa frase é do pastor Danilo Figueira, da comunidade cristã de Ribeirão Preto. Ele disse: enquanto a impiedade, no sentido do trabalho dos ímpios, né? Enquanto a impiedade viaja de avião, a missão continua em cima de um jumento. Ou seja, o pecado está se dissipando com muita velocidade. E a missão está rastejando, quando não, andando para trás. Para pensar na tua vida um pouquinho. Para refletir sobre a tua ação missionária. Não vamos nem muito longe, na última semana. Para quantas pessoas você falou de Jesus? Para quantas pessoas ou quantas pessoas você surpreendeu com experiências que porventura você esteja vivendo? Para quantas pessoas você levou a boa nova, queridos, que tem sido o clamor desse mundo e dessa cidade nos últimos tempos? Querido, eu não tenho dúvida, como diz o bispo Adriel, né, que está se aposentando do episcopado, passando o cajado para o bispo José Carlos Pérez, lá na terceira região, em São Paulo. O bispo Adriel, ele diz o seguinte: tem muito ou melhor dizendo, tem pecador para todo mundo, pode ficar tranquilo. Você não precisa evangelizar aquele que o irmão já está evangelizando, pode escolher um novo que ainda tem. Tem pecador para todo mundo, querido. Se você bater na porta do teu vizinho, você vai encontrar um pecador. Se você atravessar a rua, você vai encontrar um pecador. Se você abrir a sua boca no seu ambiente de trabalho, quem sabe para a mesa do lado, você vai encontrar um pecador. Essa semana eu recebi uma notícia linda, uma notícia tremenda. Uma mulher pela qual eu orei muito lá em São Paulo e lancei muitas sementes do Senhor. Há 1 ano se converteu e ela disse que há 1 ano tenta falar comigo. E não tinha telefone, não tinha nada. Encontrou comigo na internet por acaso. Falou: olha, eu precisava falar com você. Sementes que você lançar na minha vida brotaram. Queridos, e Deus tirou essa mulher de cada ambiente. Deus tirou essa mulher de dentro de um terreiro. Deus tirou essa mulher de vícios e de relacionamento homossexual.
Queridos, eu conheço um Deus que faz milagre. Eu ministro e vivo para um Deus que faz milagre. No entanto, não adianta eu crer e dizer que acredito nesse Deus que faz milagres, se a minha visão não for a de me compadecer e de olhar as multidões assim como Jesus olhava. O que você vê quando você sai na cidade? Querido, o que nós enxergamos quando nós botamos o nosso nariz para fora da porta de casa? O nosso foco de visão precisa ser ampliado no nível de nós enxergarmos este mundo e esta cidade como campo missionário. Ou seja, como terra arada, para que eu e você venhamos a lançar sementes. A palavra fala que aquele que semeia muito é o que colherá muito. Aquele que semeia pouco é o que colherá pouco. Seguindo a mesma linha de raciocínio, quem não semeia nada não vai colher nada. Quanto você quer colher no reino de Deus? Quanto você quer receber de Deus? Eu torno a dizer para vocês, as suas conquistas são fruto de seu empenho. Quanto mais você quer, mais você precisa dar. Quanto mais você se esforça, mais você precisa ministrar. Chega aqui, Celso. Vem cá, por favor. Há um ano atrás, mais ou menos, o Celso recebeu uma palavra. Eu pedi para o Celso contar essa palavra na reunião de discipulado da clã. Algumas vezes o Celso já mencionou essa palavra aqui. Mas eu gostaria de lançar mão mais uma vez desse testemunho do Celso para me ajudar a pregar. Graças a Deus, igreja do Senhor, amém? Há um ano, há quase 2 anos atrás, um amigo do pastor estava em visita. 2 anos, um amigo do pastor estava em visita aqui na casa dele, lá de São Paulo, e ele trabalha com o ministério de intercessão. E ele sentiu o desejo de ministrar uma palavra ao ministério de música. Pediu para que o pastor estivesse reunindo o ministério de música. E pela graça de Deus, eu tinha ido viajar, assim, a família toda já estava lá na praia, e minha esposa queria, porque queria ir na praia. Eu não estava muito afim, mas eu fui, passei mal durante todos os dias que eu fui para lá. Eu já fui passando mal, não estava muito afim de ir, não estava sentindo desejo de ir, mas eu fui para agradar o coração dela, a minha filha também, eu fui, e a família lá também eu fui, mas eu fui passando mal, passei mal lá durante a estadia lá, e passei mal na volta, todo o trajeto, e eu só fui me sentir bem naquele dia. No outro dia, quando eu cheguei de viagem, o pastor ligou para mim, entrou em contato comigo, falou: o Wilson quer ministrar uma palavra para o Ministério de Música. Você tá afim? Falei: vamos lá, né? Pela graça de Deus, naquele dia foi o único dia que eu não senti nada no meu organismo. Eu passei mal de todas as formas, dor de cabeça, tudo que vocês imaginar, eu passei. Crise renal, tudo. Não dormi direito durante todos os dias que eu passei lá. Bom, a palavra que foi ministrada para mim especialmente, porque essa palavra foi ministrada em cada componente do ministério, foi justamente isso, ó. Essa palavra veio direto para mim e disse o seguinte: eu quero te dar mais. Eu quero te dar mais. Eu tenho muito para dar para você. Mas eu sei que você pode me dar mais também. Você pode me dar muito mais do que você está me dando agora. De lá para cá, essa palavra tem me incomodado muito, tem me preocupado muito, tenho buscado muito essa palavra. E de certa forma, eu transmiti isso para o meu ministério, porque eu senti o desejo que essa palavra também deveria ser transmitida para o ministério. E de lá para cá, eu tenho recebido essa palavra, eu tenho trabalhado essa palavra no meu coração. Então é isso. A igreja, eu transmiti isso também várias vezes na minha ministração do louvor. E o que o Senhor tem falado para mim não é diferente para a igreja dele. A igreja tem passado por uma transformação e todos. É impossível
nós não vemos, não sentimos isso tudo que tem acontecido na igreja. A última ministração que eu fiz do louvor, eu disse o seguinte: olha, igreja, nós estamos passando por uma fase, por um processo que não tem mais como voltar atrás. E eu usei alguns exemplos, principalmente no início. Abraão, quando Abraão foi chamado, ele não teve dúvidas, ele pegou tudo que ele tinha e saiu. E ele não voltou mais atrás. O povo, quando saiu do Egito, não tinha mais como voltar atrás. Quando perambulou pelo deserto, também não tinha mais como voltar atrás. E quando tomou posse da terra dele, a terra que Deus tinha prometido lá com Abraão, também não tinha mais como voltar atrás. Não é diferente aqui no nosso momento que nós estamos vivendo. Não está mais como voltar atrás. É um processo que eu estou passando, é verdade. Estou passando por um processo de tratamento, mas esse processo é quando a gente se põe a ser tratado. Fala assim: ó, Senhor, eu já fui tratado em várias coisas na minha vida, e eu tenho me colocado na mão de Deus para que o Senhor me trate mais ainda, porque eu quero receber disso, e eu não tenho mais como voltar atrás. E eu sei que cada um aqui também, se você tem recebido essa palavra, você tem sabido que não tem mais como voltar atrás. Amém? Queridos, Deus tem ministrado sobre a vida desse homem. Eu tenho acompanhado. Tem algumas coisas que eu gosto de fazer, que é olhar de perto o que Deus está fazendo. O Celso, ele é professor de escola dominical dos juvenis. Na escola de líderes, ele está sendo ministrado por juvenil, por aluno de escola dominical dele. Querido, isso é quebra de paradigmas. Isso é quebra de valores pessoais. Nós não sabemos tudo, nós não aprendemos tudo ainda. Glórias a Deus. Por que eu pedi para o Celso trazer esse testemunho, querido? Olha a palavra que ele recebeu. E se você pensar bem, essa é uma palavra quase que óbvia e quase que lógica. Ela responde, ou ela respondeu para o Celso um momento que o Celso estava vivendo. Né? A palavra do Senhor, ela tem algumas orientações que vem assim como uma luz e fala: meu Deus, como é que eu não tinha entendido isso ainda? Mas olha a palavra que ele recebeu. Deus quer te dar mais, só que você precisa dar mais para ele. Se você olhar na tua Bíblia, em Miqueias capítulo 2, versículo 7, a palavra vai dizer assim: as minhas palavras, os meus mandamentos, os meus ensinos, eles fazem bem aos que andam retamente. Ou seja, aqueles que cumprem, aqueles que andam em conformidade, que andam em alinhamento, que vestem a minha palavra e vivem dela, vivem por ela, vivem o testemunho vivo desta palavra. Querida, a Bíblia só faz efeito. Eu costumo dizer que isso daqui é muito bonito, liturgicamente falando, mas isso daqui não faz efeito nenhum. Essa Bíblia está linda, virada para vocês. Se você olhar ao lado de trás, não tem nem capa, está feia, está acabada. Não tem efeito nenhum, se isso não for molde para o meu caráter. A Bíblia que você tem na mão, levanta sua Bíblia assim, ó. Levanta ela. A Bíblia que você tem na mão é molde para o teu caráter. Glórias a Deus. Tem uns molde maior, tem uns molde menor. Francisco ganhou um molde maior ali agora, né? Uma bibliona bonita que o Francisco ganhou. Depois vocês pedem para ver a Bíblia dele. Pede para dar um autógrafo na Bíblia dele. Aí não, né? Tem uns molde maior, tem uns molde menor. Querido, mas isso é molde para o nosso caráter. A palavra do Senhor, o ensino do Senhor faz bem àqueles que andam em conformidade com Ele. Aqueles que andam em conformidade com este ensino. Eu quero fazer uma pergunta muito séria para você e quero me voltar ao texto que nós lemos. Até que nível de renúncia você está preparado para responder positivamente para o Senhor? Cheguei no ponto-chave da mensagem que eu quero pregar para você hoje. Até que nível de renúncia você está preparado? Que nível de entrega você está preparado para fazer a obra do Senhor prosperar através da tua vida? Quantos querem ser instrumentos de Deus? Digam amém. Até que nível de renúncia você está preparado e você está condicionado para viver como um instrumento do Senhor? Eu quero olhar para essa realidade desse texto. Uma tônica que esse texto carrega em si é a renúncia, a necessidade de renúncia. E uma renúncia que vai muito além do que aquilo que muitas vezes nós estamos dispostos a renunciar.
É bem verdade que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós somos confrontados com o nosso pecado. É bem verdade que quando nós nos deparamos com a luz da santidade de Deus, se você olhar no comecinho do Evangelho de João, no capítulo 1, lá nos primeiros versículos, a palavra vai dizer o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Querido, quando nós deparamos com essa nova vida que o Senhor traz para mim e para você, a vida de sermos uma nova criatura, a vida de nova criatura, e quando nós nos deparamos com esta luz que emana do Senhor, não tem jeito de nós perceber, ou não percebermos, melhor dizendo, as trevas que existem no nosso coração. Então, um dos primeiros atos quando alguém se torna cristão, é começar fazendo aquela faxina, arrancando tudo aquilo que não agrada a Deus. Quando nós vivemos aquele primeiro amor pelo Senhor, isso se torna muito fácil e muito vivo no nosso coração. A gente começa a arrancar aquilo que não agrada ao Senhor, porque nós queremos agradar a Deus de todas as formas. Nós queremos agradar a Deus com todo o nosso coração. Nós queremos que a nossa vida seja uma manifestação de louvor verdadeiro, sincero ao Senhor. Queremos alcançar um nível de santidade que venha de encontro com o desejo de Deus. Se você der uma olhadinha em Apocalipse, capítulo de número 2 e versículo 4, o anjo, na verdade Cristo Jesus, ele diz para a igreja o seguinte: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Depois vem o diagnóstico: lembra-te de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Pratica as primeiras obras. Querido, com aquele primeiro amor de nós renunciarmos a muitas coisas, o Senhor continua nos cobrando e o Senhor continua nos chamando. Eu repito a minha pergunta: que nível de renúncia você está disposto a entrar no Senhor para conquistar mais espaço no reino de Deus? Deixa eu te lembrar a mensagem dessa noite. Aquilo que eu quero que saia daqui gravado no teu coração: as suas conquistas são fruto do seu empenho. Se você quer muito de Deus, você precisa entregar muito para Ele. A palavra que o Celso recebeu foi exatamente essa. Naquele momento o Celso recebeu. Hoje eu multiplico essa palavra em nome de Jesus para a igreja. Multipliquei sexta-feira para a liderança, e hoje eu multiplico para a igreja. Você quer muito de Deus? Semeie muito, dê muito para Ele. Aumente o seu tempo na presença dEle. Não estou falando tempo de igreja não. Como eu disse, em Hebreus a palavra fala: não deixemos de congregar como muitos fazem, né? O fato de congregar é a tua obrigação. Diga para quem está do teu lado: você tem que estar aqui. Você tem que estar aqui, essa é a tua obrigação. Especialmente membro que já fez o voto dizendo que estaria aqui. Nós quebramos voto e não entendemos por que acontecem determinadas coisas conosco. Nós quebramos princípios e não entendemos por que nós não vamos para frente, por que a família se desestrutura, por que as nossas finanças vão para o buraco. Começamos quebrando princípio e depois começamos a questionar a Deus. Querida, a nossa obrigação é estar aqui. No entanto, o teu tempo de igreja não vai justificar tempo de ausência da face do Senhor. Se você vem para a igreja e não encontra a face do Senhor, todo o tempo que você passou aqui dentro não vai servir de justificativa. Senhor, eu tenho 10.000 horas de culto, que nem piloto de avião. Piloto de avião só é liberado para voar com passageiro depois que tem lá uns sei lá quantas horas de voo. Mas Senhor, eu tenho 10.000 horas de culto, já sei mais do que o pastor. Teu tempo de igreja não vai contar nada no último dia. Se o teu tempo de igreja não culminou, não transformou, não provocou tempo na presença do Senhor. Tem uma frase de John Wesley que eu amo muito, eu transcrevi ela aqui para eu não esquecer: importune o trono da graça e seja persistente em oração, só assim alcançarás misericórdia do teu Senhor. Isso é metodismo, querido. Essa é a frase que o papaizinho John Wesley falou para mim e para você. Importune, balance o trono de Deus com a tua oração, e só assim você vai alcançar a misericórdia do teu Deus. Se o nosso entendimento de misericórdia
é o entendimento da palavra, que misericórdia não é somente a capacidade que Deus tem para perdoar pecados, mas misericórdia é a capacidade que só Deus tem de reconhecer todas as nossas necessidades. Se nós entendemos disso, olha o que John Wesley está falando. Se você chacoalhar o trono de Deus com a tua oração, se você importunar o trono da graça de Deus com a tua oração, grudar na barra da roupa de Deus e falar: Pai, eu quero, você vai alcançar misericórdia, ou seja, você vai alcançar a resposta para tudo aquilo que você precisa. Queridos, a palavra fala no Salmo 37, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A partir do momento que o meu deliciar está no Senhor, que o meu deleitar está no Senhor, não tem jeito. O meu coração vai estar em conformidade com o coração de Deus, vamos ter um só coração, e os desejos do meu coração vão ser nada mais, nada menos do que respostas àquilo que o Senhor espera de mim e de você. No entanto, o deleitar-se no Senhor é o pressuposto fundamental para que isso aconteça. É a semente para que você colha a resposta. As suas conquistas são fruto do seu empenho. Charles Finney, ele diz o seguinte: sem muita oração e lágrimas, não há resposta de Deus, nem avivamento. Quanto você quer de Deus? Sem muita oração e lágrimas, você não vai alcançar. É tempo em cima do joelho, na presença do Senhor. A que nível de empenho, a que nível de renúncia você está disposto? Vamos lá para o nosso versículo base. Lá para o Lucas 18, eu quero ler com você o versículo 29 e o 30. Depois da resposta de Pedro, Pedro ele dá uma gabadinha ali para Jesus. Jesus, esse daí não entendeu, mas nós entendemos. Nós deixamos tudo e estamos atrás do Senhor. Nós deixamos tudo, renunciamos tudo e estamos contigo. E aí Jesus, ele explica qual o nível de renúncia que Ele espera de mim e de você. Dá uma olhadinha no que o texto diz. 29 e 30. E disse-lhes Ele: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não receba muito mais nesse mundo e no mundo vindouro a vida eterna. Querido, ter pai é pecado? Responde para mim, ter pai é pecado? Ter mãe é pecado? Responde, gente. Vocês estão com medo de eu falar que é? Ter casa é pecado? Se fosse pecado, o próprio Jesus não falava: o meu pai tem preparado uma casa para vocês e eu vos separarei um lugar. Ter sonhos, projetos pessoais é pecado? Ter dinheiro é pecado? A palavra não diz que ter dinheiro é pecado. Ela fala que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Ela não fala que o dinheiro é pecado. Agora olha o que Jesus está falando para Pedro. Olha o nível de renúncia que Jesus espera de Pedro. Agora vamos voltar um pouquinho na história do jovem também, para a gente entrar em consonância essas duas histórias. No final do ano passado, a minha cunhada, a pastora Cristiane, ela pregou aqui falando, com esse mesmo texto, falando que esse homem perdeu uma ótima oportunidade de ser o 13º apóstolo. Eu gostei muito daquela mensagem que ela pregou. Esse homem perdeu uma ótima oportunidade de ser o 13º apóstolo. Vamos ver. Esse homem era observador da lei, ele sabia o que era pecado. Se você der uma olhadinha no versículo versículos 20 e 21, sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Olha a resposta do jovem no versículo 21, e disse ele: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Ou seja, o cara conhecia a palavra do Senhor, ele sabia diferenciar o que era pecado do que era lícito fazer, do que era lícito ao comportamento daquele que se julga e daquele que diz ser um servo de Deus. Ele já havia discernido, ele já havia entendido isso. E ele diz: não, diferenciar pecado de lei, isso eu já sei, eu tenho observado isso desde a minha mocidade. Se tem um jovem do teu lado, diga assim para ele. Se não tem, arruma um aí, profetiza a juventude sobre a vida de alguém. Diga assim: observe os mandamentos de Deus. Aleluia, tem muita gente que ficou sorridente agora. Mas queridos, olha só, esse jovem ele já entendia, ele já sabia.
E ele disse, não, desde a minha mocidade eu já venho observando tudo isso. Desde a minha mocidade eu já venho prestando atenção em todas essas recomendações. Ou seja, ele sabia discernir muito bem o que era pecado e o que não era. Agora, no final desse texto, os versículos 29 e 30 que nós lemos, Jesus ele diz que o meu nível de renúncia e o teu nível de renúncia tem que ir além daquilo que é pecado. Você entende isso? Ter pai não é pecado. Ter mãe não é pecado. Ter casa não é pecado. Ter projetos pessoais não é pecado. Só que o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que tudo isso precisa ficar em segundo plano, a partir do momento que nós queremos ser instrumentos no reino dele. Querido, eu já perguntei aqui, eu vou perguntar mais uma vez. Toma cuidado com a tua resposta. Quantos aqui querem ser instrumentos para a glória de Deus? Amém? O que o Senhor tem dito é que a tua renúncia tem que ir muito além daquilo que você conhece como pecado. A tua renúncia tem que chegar ao nível daquilo que te é cômodo, daquilo que te é comum, daquilo que te agrada pessoalmente. Tudo isso tem que ficar em segundo plano, para que em primeiro e exclusivo plano esteja a presença e o estabelecimento do trono do reino de Deus sobre a tua vida. Primeiro ensino, Jesus não pede para aquele jovem, Jesus não explica para Pedro também a necessidade de não pecar. Isso nós já sabemos, isso eles já sabiam. A exigência vai muito além. Diga para quem está do teu lado, a exigência vai muito além. Segundo ensino, a exigência de Jesus tira o foco daquele rapaz, o foco, o campo de visão das coisas que são temporais, das coisas que são terrenas. O versículo 30 ele fala assim: você vai ter algumas conquistas neste mundo, mas você vai ter conquistas você vai ter conquistas no mundo vindouro, a vida eterna. Queridos, muitas vezes nós trocamos, e essa é uma falha que nós carregamos dentro da nossa natureza humana. Muitas vezes nós trocamos aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. E eis um grande erro e uma grande bobagem que nós cometemos. Nós gastamos alguns anos da nossa vida, ou quem sabe alguns momentos, alguns dias, mas gastamos tempo da nossa vida com coisa que vai nos agradar nessa terra e que vai prejudicar a nossa conquista no reino de Deus, que vai prejudicar o nosso crescimento para com o Senhor e para com as coisas do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Se você for meio devagarzinho de endereço, só escute o texto. 2 Coríntios 9, 6 diz o seguinte: e digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura ceifará. Em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, a palavra diz: não vos enganeis, de Deus, ou Deus não se deixa escarnecer. Tudo, diga assim comigo, tudo que o homem semear, isso também ceifará. E o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Queridos, eu quero juntar os dois princípios que esses textos trazem, porque 2 Coríntios capítulo 9, fala especificamente a respeito de oferta. Fala especialmente a respeito de recursos financeiros que são empenhados para a obra do ministério. No entanto, em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, a palavra diz que tudo aquilo que nós semeamos. O mesmo apóstolo Paulo que fala a respeito de princípios financeiros, de recursos financeiros em 2 Coríntios, ele fala a respeito de tudo em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Agora eu quero juntar esses dois princípios. 2 Coríntios diz: você semeia pouco, você colhe pouco. Você semeia muito, você colhe muito. E a palavra diz em Gálatas: tudo que você semeia vai ser colhido. A proporção, quem demanda é 2 Coríntios. A proporção, falar a respeito de proporção, é o texto de 2 Coríntios. Agora para pensar comigo. Eu disse no começo dessa mensagem que a demanda, o campo de trabalho que a igreja tem nos dias de hoje,
ele permanece intacto, do jeitinho que era na época de crise de Jesus, ou até pior. A quantidade de endemoniados, de doentes, de pessoas que precisam ser libertas, pessoas que precisam conhecer a salvação. Continua do mesmo jeito, eu e você precisamos fazer alguma coisa. Agora, muitas vezes a gente olha para a questão de uma forma global e fala assim, temos feito pouco. E não olhamos para a nossa questão pessoal e dizemos, eu tenho feito pouco. E quando fazemos isso, chegamos a uma conclusão que não nos leva a mudar. Queridos, aquilo que a palavra tem provocado no teu coração precisa ser exercido. Aquilo que o Senhor tem provocado sobre a vida dessa igreja precisa ser exercido. E eu e você precisamos aprender a semear no Espírito. Amém? Gálatas 6, 7, 8 diz que se eu semeio no Espírito, eu vou colher as coisas espirituais. Agora, a palavra diz, se eu semeio na carne, ou seja, se eu me preocupo com as coisas que são passageiras, é o ensino, exatamente o ensino lá do texto de Lucas capítulo 18. O jovem não trocou as coisas passageiras por aquilo que é eterno. Se eu semeio nas coisas que são passageiras, olha o que o versículo fala. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Corrupção é pecado, e o salário do pecado qual que é? Você quer morrer? Você quer morrer? Então não semeie na carne, querido. Não semeie na carne. Diga para quem está do teu lado, não semeie na carne. Agora aponta o dedo e fala assim, senão você vai morrer. Parece brincadeira, querido, mas é sério. Está em consonância com a palavra. Agora, se eu quero crescer em Deus, deixa eu caminhar para o final dessa mensagem, não vou nem olhar o final do meu esboço ali. Se eu quero crescer em Deus, em presença, em primeiro lugar, o que a palavra fala? Que Deus habita no meio dos louvores. Eu preciso semear mais louvor a Deus. Eu preciso viver mais para a glória de Deus, se eu quero crescer em presença do meu Senhor. Se eu quero crescer em intimidade, em conhecimento do meu Deus, eu preciso semear mais tempo aqui, na palavra. Eu preciso semear mais tempo ouvindo a voz do meu Deus. Eu preciso semear mais tempo buscando direcionamento da parte do meu Senhor. Se eu quero crescer em revelação, em direção, eu preciso semear mais tempo de joelho no chão, de estômago roncando. Aqui eu falo de jejum. Eu preciso semear mais tempo de vigílias. Querido, ontem eu disse para os meus jovens e juvenis o seguinte: eu estou com muito sono. Ontem eu estava extremamente cansado, mas se Deus pedir a minha madrugada, eu estou com muito sono e com muita fome, aliás, eu disse para eles. Mas se Deus pedir a minha madrugada, e se Deus pedir a minha janta, eu vou semear isso para Ele. Porque eu sei que espiritualmente o Senhor vai gerar crescimento. Deixa eu dar um testemunho rapidinho aqui para vocês. Estávamos em Nova Andradina, no 40º Momemago. Aí segunda-feira eu fiz aquele pré-apelo. Falei, gente, amanhã à noite é dia de oferta, então vocês caprichem aí, tem que pagar o encontro, aquela coisa arada toda. Fiz aquele pré-apelo. Aí chegou na terça-feira de noite, no momento da oferta, eu já tinha, aliás, antes do culto, eu ia fazer a abertura daquele culto e combinar algumas coisas com os ministérios, com o Ministério de Louvor e tudo mais. E eu fui separar uma nota na minha carteira, Deus me disse o seguinte: leva a carteira. Em obediência ao Espírito Santo, eu levei a carteira. Na hora da oferta, começou a cantar a música, o pastor Odair de Coxim ministrou esse momento da oferta. E na hora da oferta, eu puxei a minha carteira e eu falei assim para Deus: Espírito Santo, e aí, qual que vai? Ele falou: pode levar tudo. Querido, sabe com o que eu me preocupei? O problema não é eu levar tudo. Deus não fez isso uma ou duas vezes na minha vida, não. O problema não é eu levar tudo, o problema é a preocupação que de repente bate no nosso coração. Sabe qual que foi a minha preocupação? Olha que coisa chula. Eu falei, eu tinha comprado uma fichinha de R$10, o refrigerante foi R$2,50. Eu já tomei 4 refrigerantes, minha fichinha de R$10 acabou. Amanhã eu não tenho Coca-Cola na hora do almoço. Pô, Deus, pelo menos R$2,50, deixa comigo. O Espírito Santo falou, leva tudo.
Queridos, eu levei tudo, preocupado com a Coca-Cola. Confesso para vocês, Tiago 5,16, confesse seus pecados uns aos outros. Orem uns pelos outros sereis curados. Orem por mim depois nesse sentido. Fala assim para Deus, que o pastor pare de gostar tanto de Coca-Cola. Não fala para eu parar de gostar de Coca-Cola, vai que Deus atende. Fala para eu parar de gostar tanto, tá bom? Coca-Cola vai do jeito que tá, se estiver quente, sem gás. Eu bebo, querido, mas fala para Deus, Deus, faz o pastor parar de gostar tanto de Coca-Cola. Mas, queridos, a minha preocupação foi a Coca-Cola do dia seguinte. Mas eu semeei em obediência. Uma palavra, quem estava lá no Hemomemago vai repetir comigo. Uma palavra que nós ouvimos muito lá no Hemomemago. Completa aí, minha juvenada. Obediência gera... Quê? Obediência gera bênção. Nós ouvimos isso muito lá no Hemomemago. E eu resolvi obedecer ao Senhor para ser abençoado. Fiquei preocupado com a Coca-Cola. No outro dia eu pensei assim, e agora? Vai chegar a hora do almoço, eu não vou ter Coca-Cola. E a minha oração começou a ser a seguinte para Deus: Deus, o Senhor me pediu tudo, agora é problema teu, é teu rolo resolver o meu rolo de Coca-Cola. Arruma uma Coca-Cola para mim na hora do almoço. Queridos, Deus não me deu a Coca-Cola. Na verdade, teve um Juvena que ofereceu e eu falei para ele, vou pagar, estou devendo ainda. Mas falei para ele, fica frio que eu vou te pagar, né? Não vou puxar seus preciosos 2,50 não. Mas Deus me deu 2 livros que eu estava de olho na banquinha do pastor, que foi o ministrante lá. 2 livros que eu estava de olho e não tinha dinheiro para comprar. O valor dos 2 livros excedia a oferta que eu dei naquele encontro. Queridos, eu semeei no reino e Deus semeou no meu ministério, Deus semeou na minha vida. 2 livros que eu vinha sonhando, que no dia que eu vi ali, sabe quando eu bati o olho e pensei, é esse e esse que eu quero. Se eu tiver condições, vai ser esses daqui que eu vou levar. Desse jeitinho, Deus semeou na minha vida. Ao ponto de um deles, o pastor conversando comigo, do nada ele puxou ali da bancada e falou, o Espírito Santo está mandando eu te dar isso. Na hora eu falei, oh glória, aleluia, só falta um, pensei comigo. O outro livro, o funcionário dele mais tarde chegou para mim antes de despedir e falou, pastor, deixa eu te fazer uma proposta, deixa eu te dizer uma coisa, melhor dizendo. Falei, diga, gostei muito de você, quero abençoar a tua vida, escolhe qual você quiser. Eu já fui com a mão em cima, falei, é esse. Queridos, Deus é fiel e eu estava preocupado com a Coca-Cola. Diga para quem está do seu lado, não se preocupe com a Coca-Cola. Na verdade, o que eu quero dizer para você é, não se preocupe com as coisas terrenas. Não se preocupe com aquilo que é passageiro e que vai te gerar um prazer passageiro. A Coca-Cola ia me gerar um prazer passageiro, mas ia acabar com os meus ossos, ia aumentar um pouquinho mais a minha barriga. Os meus 116 quilos iam ficar um pouco mais avantajados. Nós não podemos nos preocupar com as coisas que são terrenas, queridos. E esse texto de Lucas, capítulo 18, especialmente os versículos 29 e 30, Jesus ele diz o seguinte: tire os teus olhos das coisas que são dessa terra. Jogue tudo isso para segundo plano. E a conquista maior vai vir sobre a tua vida. Queridos, olha o ensino que o Senhor tem para mim e para você. As suas conquistas são fruto do teu esforço. As suas conquistas são fruto do nível de renúncia para o qual você está preparado. As suas conquistas são frutos do seu empenho. Eu não creio em um Deus ausente. Eu não creio em um Deus que não responde. Eu não creio em um Deus que vai olhar você se esforçando, você passando fome, tempo de jejum, você acordando de madrugada para jogar o teu joelho no chão e pedir revelação e direção do Espírito Santo e não vai responder. Eu creio num Deus que responde. E eu sirvo a um Deus que responde. E nessa noite, esse Deus manda eu te dizer, e ai de mim se não fizer isso, as tuas conquistas são consequência do teu esforço. Com qual seriedade você tem olhado para aquilo que Deus tem pedido para você? Vamos nos colocar de pé? Feche os teus olhos, por favor. Eu vou ler um último texto que o Espírito Santo traz à minha memória. Hoje eu fiz uma maratona bíblica com vocês, né? Mas eu vou ler um último texto que o Espírito Santo me traz à memória. É o texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes
de todo o vosso coração. Tão familiar, tão comum, até musiquinha ou musiquinhas, esse texto já virou. No entanto, eu quero que você entenda que o desejo do Espírito Santo nessa noite é ministrar esse texto de uma forma nova sobre a tua vida. É trazer a respeito desse texto uma nova revelação e um novo discernimento. À medida do teu esforço, à medida do teu nível de renúncia, do teu nível de priorização àquilo que Deus prioriza, essa vai ser a medida da tua colheita. Essa vai ser a medida da tua conquista. Esse vai ser o nível do teu crescimento espiritual, do receber de Deus, do discernir em Deus, do crescer em Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Queridos, o padrão de Deus é esse. Não espere que Deus venha abaixar o seu padrão para alcançar o teu. É você que precisa elevar o teu padrão para atender aquilo que teu Deus te fala, aquilo que teu Deus te exige. E o padrão é esse: todo o teu coração sendo devotado a Ele, todo o teu coração sendo entregue e sendo ofertado a este Deus. Eu quero fazer um convite muito simples, no entanto, que vai mudar a tua perspectiva de entrega e de renúncia ao Senhor. Como eu disse, assim como eu e você, o jovem desse texto, os apóstolos que estavam com Jesus, conheciam a palavra, sabiam o que era pecado. Não vou falar com você a respeito de pecado. Nós conhecemos, nós sabemos a respeito disso. Como eu disse, nós estamos num nível mais profundo. E o que Deus vai cobrar de você agora é esse nível mais profundo. Não estou dizendo também que você está eximido de pecados. Todos nós pecamos e permanecemos pecando. Faz parte da nossa natureza. E a vida do crente é ser um santo lutando contra o pecado. Mas o pedido, o convite, melhor dizendo, que eu quero fazer para você, o convite de vir e deixar neste altar, entregar neste altar tudo aquilo que é secundário, mesmo não sendo pecado, tudo aquilo que é secundário e que tem ocupado o teu tempo de crescimento com o Senhor. Porque nessa noite Deus falou para você que a tua conquista, ela se dá a partir do teu plantio, a partir do teu esforço. Deixa eu lembrar você: o que semeia muito, colhe muito. O que semeia pouco, colhe pouco. Se você quer mais presença de Deus e quer arrancar aquilo que tem ocupado o lugar de Deus, se você quer mais revelação de Deus e quer arrancar aquilo que tem ocupado o lugar dele, se você quer mais compromisso na obra do Senhor, mais palavra, mais revelação, mais sonhos, mais visões, mais dons para agir em nome do Senhor, e quer deixar tudo aquilo que tem se interposto a essa nova vida, a essa nova ministração, você é meu convidado, vem aqui à frente. Em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo vai ministrar sobre a tua vida e vai ouvir a tua oração de entrega, de renúncia, e vai ministrar o crescimento que você tanto espera. Aleluia. Aleluia, Deus. Lembre-se, o padrão de Deus é todo o teu coração. Ele não vai baixar padrão. Ele não vai aceitar desculpa.
Somos nós que precisamos elevar o nosso padrão para alcançar aquilo que Deus espera. Tem mais alguém? Pode vir aqui à frente, queridos. Em nome de Jesus. Eu não costumo insistir em apelo, vocês sabem. Mas se tiver mais alguém, pode se aproximar aqui, por favor. Deus não vai baixar o padrão dele para alcançar o teu. O padrão de Deus é todo o teu coração. Aleluia. O padrão de Deus é a tua vida, todos os teus sentimentos. Oferecei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso, nada menos que o Senhor espera a teu respeito. Santo Deus, olha para estes teus filhos e para estas tuas filhas. E Pai, em nome de Jesus eu te peço, aceita, Senhor, o arrependimento, aceita, Senhor, a confissão, aceita, Deus, a renúncia que ora é feita. Deus, porque a tua palavra que nos tem ensinado a priorizarmos, ó Deus, aquilo que o Senhor prioriza. Deus, a tua palavra nesta noite nos ensinou que a nossa colheita, ela é proporcional àquilo que nós plantamos, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, que ao se levantarem deste altar, os teus filhos e filhas possam, Senhor, sair dispostos a plantar muito na sua vida espiritual. Senhor, a deixar de perder tempo em plantar coisas, ó Deus, em implantar tempo, em implantar esforço naquilo que é terreno, Deus, naquilo que é passageiro, naquilo que é perecível, meu Pai. E Deus, em nome de Jesus, semeiem naquilo que é eterno, meu Deus. Em nome de Jesus, gera este nível de discernimento, de crescimento sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha, meu Pai. Deus, eu entendo que há um ciclo que é iniciado agora na vida do teu filho, na vida da tua filha. Dá discernimento na tua palavra, revelação, para que o teu servo e a tua serva não venham a quebrar esse ciclo, mas venham a crescer e a evoluir, a avançar cada vez mais nesse ciclo que o Senhor tem começado no dia que se chama hoje, na vida do teu filho e da tua filha. Eu os abençoo, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pode se levantar, querido. Vocês que estão aqui à frente, diga assim para quem está do lado: hoje tem começado um novo ciclo na tua vida. Agora dá uma bronca nele, dá uma bronca nela. Não quebre o ciclo. Amém. É orar, é jejuar, é passar tempo na presença do Senhor. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos encerrar a nossa celebração em nome de Jesus. Deixa eu só ver se o texto que eu quero é o texto que eu acho que é. Deu para entender? Amém, não. Estou enganado. Não tem problema, eu ia entregar uma última recomendação, mas também não ia ser aquilo que o Senhor deseja. Eu quero te convidar a baixar a sua cabeça. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, vamos juntos, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Sim, meu Deus, o nosso coração está derramado na tua presença.
E Deus, tendo derramado a nossa vida, o nosso coração na Tua presença, para ouvir a Tua voz, para adorar a Ti em espírito e verdade, Deus, eu te peço que nós continuemos nesta mesma condição ao sairmos desta porta para fora. Senhor, completamente entregues nas Tuas mãos, completamente consagrados e dedicados ao Senhor, meu Deus, a fim de que o nosso andar, o nosso caminhar possa testemunhar a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Leva-nos debaixo da Tua graça, da Tua paz. Dá-nos uma semana de vitórias e de glórias. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Antes de sair, dá algum abraço aí, uma meia dúzia de abraços pelo menos, no teu irmão, na tua irmã. Diga o quanto ele é importante para você em nome de Jesus. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no valor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso,